Falar sobre política, o PSB indicou Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula, pré-candidato à presidência da República. E para falar mais sobre essa indicação, está conosco aqui na Jovem Pan, gentilmente nos atendendo agora, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por atender a esse pedido de entrevista aqui da Jovem Pan. Mais uma vez, bem-vindo sempre. E eu começo, o senhor é um dos grandes articuladores dessa ida de Geraldo Alckmin para o PSB. E muita gente aqui em São Paulo, principalmente, ainda não entendeu, ainda não aceitou direito esta aliança do PSB com o PT, no caso, no PT de Lula, porque na avaliação de muita gente há inconsistências do que pensa Geraldo Alckmin em relação ao ex-presidente Lula. Como é que o senhor vai trabalhar isso na campanha? De que forma os dois partidos vão trabalhar isso na campanha? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos vocês, bom dia aos espectadores, obrigado pela oportunidade. Foi muito boa a sua pergunta. Quando me pergunta assim, o que é que mudou em Geraldo Alckmin, que agora ele está junto, eu digo, não mudou nada e ele também não precisa mudar ainda, porque ele pode continuar pensando o que sempre pensou, assim como o Lula pode continuar. O que mudou muito no nosso país foi a conjuntura política. A conjuntura política ela é profundamente diferente. Hoje nós temos um quadro muito desgastado, nós temos um sistema político profundamente superado, para não dizer necrosado, que nós precisamos, toda a classe política ela é devedora de uma desculpa à sociedade brasileira. Porque no que pese nesses 35 anos de democracia, ele ter produzido algumas coisas importantes, tipo o Sistema Único de Saúde, que é muito importante para todos os brasileiros, ter o seguro-desemprego, a aposentadoria social rural, a universalização do ensino básico, entre outras conquistas, ele é um partido, em um certo momento, ele entrou em pleno declínio e hoje é a própria democracia que corre risco. E ela corre risco muito em função dos próprios erros da chamada classe política. E que precisa fazer essa autocrítica, precisa admitir que o sistema não está bom e mudá-lo profundamente. E para fazer isso e mudar também, não apenas a forma de fazer política e o sistema político, mas também mudar a própria sociedade brasileira. E como vocês acabaram de mostrar, gera menores dessa forma, porque isso, eu concordo que tem uma visão equivocada, como disse o analista Roberto Monta, mas também concordo que ela decorre de uma profunda desigualdade que existe na nossa sociedade. E para mudar tudo isso, é necessário que o país tenha a unidade de diferentes forças políticas, inclusive ideologicamente diferentes, para que o país que chegou, com as potencialidades que nós temos, no ponto em que chegou, ele precisa unir os brasileiros que queiram mudar o país em torno de temas comuns. Então, se junte 4 ou 5 temas estratégicos comuns e você faça exatamente a unidade das pessoas que querem mudar o país. Porque o que nós temos hoje é um país com inflação descontrolada, com a economia que nós já não cresce há muitos anos, ou cresce de forma muito insignificante. Nós temos um grau de desemprego imenso no país, que é um dos maiores da história brasileira. Nós temos uma indústria que está em decadência, porque há 20 anos ela só faz cair e não chegou sequer na 4ª Revolução Industrial, e o país tem todas as condições para isso. E o que nós, do Partido Socialista Brasileiro, defendemos é que se faça um programa comum a diferença de cor, que se coloque a questão partidária, a questão ideológica, abaixo dos interesses do país, e que o país possamos pensar o país estrategicamente, o seu desenvolvimento, e como nós diminuímos sistematicamente, durante muitos anos, crescendo sustentadamente e, ao mesmo tempo, diminuindo a desigualdade, possamos mudar o quadro da situação social, política e econômica que vive o nosso país. Presidente Carlos Siqueira, aqui conosco no Jornal da Manhã. Na sequência, a pergunta do nosso comentarista. Presidente, bom dia. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, uma questão que muitas pessoas levantam em relação a essa chapa que foi formada entre Lula e Alckmin, em relação à convergência de pensamento sobre algumas das áreas, como o senhor bem elencou, que são críticas aqui no Brasil. A gente acabou de ver agora uma reportagem sobre o que talvez seja a primeira ou a segunda questão mais crítica, que é a segurança pública. E a gente sempre teve a impressão que nesta área o Geraldo Alckmin sempre teve uma posição muito forte em relação ao cumprimento da lei, a uma segurança pública eficiente, que efetivamente aborde a questão da criminalidade. Mas
recentemente, há um pouco mais de um ano atrás, o Partido Socialista Brasileiro ajuizou no STF uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 635, que resultou numa decisão do STF que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, né? A menos que seja pedida uma autorização, tem todo um procedimento aí, e que na avaliação da Polícia do Rio de Janeiro criou aqui um santuário para onde estão vindo criminosos de todo o Brasil se refugiar, porque a polícia tem a sua capacidade de operação prejudicada. Como é que fica uma visão de segurança pública desse tipo, junto com uma visão do Geraldo Alckmin, que aparentemente era uma visão diferente disso? Roberto, veja só, essa questão da segurança pública ela é extremamente complexa. Você mesmo fez uma análise aí que eu julguei que é pertinente no tocante ao assunto que você falou, mas ela não é incompleta. Me desculpe se eu... Não é discordância, eu não estou dizendo que discordo do que você disse, mas discordo que existe outra questão. Você sabe a questão do Rio de Janeiro? Há quantas décadas existe a ocupação pelas Forças Armadas? Há quantas décadas a polícia diz que vive? E, na verdade, quando você olha e faz um diagnóstico da situação do Rio de Janeiro, é que muitas famílias que não têm nada a ver com crime, que moram naquelas organizações, ela tem seus filhos e, às vezes, mulheres grávidas e crianças mortas pela própria polícia. E, enquanto isso, não se vê o chefe do tráfico preso. Ou seja, o grau de ineficiência da política, ele é imenso e, muitas vezes, age de forma ilegal e acaba por prejudicar famílias inocentes, porque numa favela não é todo mundo que é bandido. Nas comunidades do Rio de Janeiro, a maioria da população é gente trabalhadora. Agora, a situação social em que vivem esses jovens que moram aí, e homens e mulheres, muitas vezes mulheres que inclusive são chefes de família, há milhares dessas comunidades, e não há o que se tem que cobrar da sociedade. Eu sou de acordo que a repressão seja rigorosa ao crime organizado, sobretudo ao crime organizado, mas a todas as formas de criminalidade, mas ao mesmo tempo é preciso oferecer oportunidade à juventude. Isso só se faz com políticas sociais consistentes. Aliás, não só com políticas sociais, eu associo sempre políticas econômicas e sociais, porque só se pode sustentar de forma correta políticas sociais que dêem oportunidades para os jovens e para as suas famílias, para que elas possam não ter seus filhos dependentes do crime organizado. E outra coisa, o Estado precisa exercer o seu papel. É inadmissível que os traficantes do Rio de Janeiro continuem soltos e a polícia não resolve isso. Agora, quando você não pode entrar numa favela de forma indiscriminada e acabar por matar pessoas inocentes. Essa foi o que se visou durante a pandemia, que não se fizesse isso, porque mesmo naquele período em que o deputado Molon entrou com essa ação, foi durante a pandemia e tinha havido mortes de crianças, inclusive, por parte da polícia. Ficou comprovado que foi a polícia. Mas então, essa decisão continua valendo, presidente. Essa decisão continua valendo. Essa decisão continua valendo porque o Supremo Tribunal Federal e a justiça brasileira, muito lenta, não julgou o mérito dela. Precisa julgar e é necessário que a polícia exerça, sim, com rigor, o seu papel de repressão ao crime, só que é preciso ter os cuidados necessários para que essa repressão não recaia sobre pessoas inocentes, mulheres grávidas que já foram mortas de peste nas favelas do Rio de Janeiro, crianças, inclusive, crianças muito, muito pequenas, de 5, 6 anos de idade. Então, é muito triste que um pai de família de bem veja um filho de 5, 6 anos de idade morto pela polícia quando ele não tem nada a ver com aquilo. Então, é necessário que se tenha uma ação mais profissional, mais eficaz contra os bandidos e rigorosa, mas, ao mesmo tempo, que os governos estaduais, federal e municipal se juntem para fazer políticas comuns de desenvolvimento social. Sim. E de promoção, inclusive, das economias dessa sociedade, criando empregos, escola, lazer, esporte, para que essas famílias possam ser protegidas, ter oportunidades a elas, a criar dignamente o seu filho e evitar que seus filhos entrem no mundo do crime. Essa é que é a grande complexidade que reside. A violência em si, a repressão exclusivamente, embora seja necessária, ela é extremamente insuficiente para resolver o grave problema do crime que existe no nosso país.
E, presidente, rapidamente, o nosso tempo está se esgotando. De qual forma o PSB deve conversar com o PT? O PSB vai acatar a todas as prioridades de linhas de pensamento e decisões do PT, ou vai haver um equilíbrio, um balanço entre isso? Como o PSB pretende também lidar com os escândalos de corrupção que já marcam o Partido dos Trabalhadores? Veja, o Partido Socialista Brasileiro é um partido diferente do PT. E é por isso que nós estamos falando, não se faz alianças com iguais, senão seria como uma espécie de sanduíche de pão com pão. Se faz alianças com o diferente. Nós temos as nossas ideias, o PT tem as ideias dele, tem algumas em comum, mas tem outras que não são comuns. Né? Nós estamos com uma profunda autorreforma no nosso partido, nós temos ideias e diretrizes para um projeto de desenvolvimento nacional e vamos, a partir dessas diretrizes que nós estabelecemos, que vamos aprovar no nosso Congresso Nacional em 28 de abril deste mês, vamos pensar aquilo que nós devemos, que se adequa à atual conjuntura nacional e econômica do país e fazer as nossas sugestões. Se o PT vai aceitar ou não, isso é outra coisa. Nós achamos que sim. Nós achamos mais do que isso, que é preciso, no momento de extrema dificuldade que vive o nosso país, é preciso nós colocarmos as nossas diferenças, não apenas do partido de esquerda e centro-esquerda, como é o caso do PSB, mas também agregar força de centros, do espectro do centro político, para que ela possa também contribuir. E tanto a frente deve ser ampla, que chegue até o centro, como também o programa de governo deve ser assim, porque nós estamos precisando de tirar o país do crescimento, de tirar o país da recessão, do baixo crescimento e elevar este patamar para que se crie milhões de empregos, para que se desenvolva e se faça o renascimento criativo da indústria nacional, que ela possa ser competitiva no plano internacional, para que nós possamos explorar adequadamente a nossa região amazônica, que tem uma riqueza imensa que nenhum país tem, que ela possa ser conhecida, a sua biodiversidade, a sua biotecnologia, e transformada em empreendimentos econômicos gerando milhões de empregos. Ou seja, nós temos que ter uma visão estratégica do desenvolvimento nacional para que nós possamos propor ao país algo que é acima das nossas visões de mundo e de vida, que são diferentes, mas que é um país de tantas potencialidades para se desenvolver, que nós podemos muito bem colocar durante um longo período, separar as nossas visões particulares e partidárias e ver primeiro os interesses do nosso país. Você tocou num outro aspecto muito delicado, que é a questão da corrupção. Rapidamente, e você tem toda a razão, e eu acho bom quando se faz isso, porque a corrupção é um mal a ser combatido permanentemente. E neste sentido também, a corrupção atravessou todo o sistema político nos últimos 20 anos. Não é exclusividade de ninguém e, portanto, eu acho que isso merece. E quando eu falo de uma profunda reforma política, eu falo também de uma nova forma de fazer política. Nós não podemos nos conformar em que as coisas possam continuar como elas tiveram até esse momento. Presidente continuam, inclusive. Presidente Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Fica aqui um convite para uma próxima conversa. Um abraço. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana para você e para todos. Igualmente.